Irmão Neville, e boa tarde, noite, melhor dizendo, a nossos preciosos amigos. Estamos felizes em estar de volta aqui à igreja esta noite, um pouco quente, e assim vamos tentar nos apressar o mais rápido possível e entrar direto na mensagem. Primeiro, temos alguns anúncios a fazer, um pedido de oração especial. Eu estou com suas cartas lá atrás que foram entregues, e pela irmã que sente que tem tumor no cérebro, e havia outro em Louisville, e o irmão de outro ministro, seu pai, teve um ataque cardíaco. E há muitos enfermos no mundo hoje. Muitos estão ligando. E, sem dúvida, oramos por eles de todo o coração, para que Deus nos ajude. Normalmente, cerca de 95% do meu ministério é sempre isso, orar pelos enfermos. Vejam, mas eu de certo modo tenho um pequeno ponto de vista de que eu ainda oro pelos enfermos. Lembrem-se, isso segue com isso, mas se pudermos levar a igreja até onde esteja posicionalmente colocada, então colocar em ordem para que possamos trabalhar. Vejam, temos que nos organizar. Vejam, juntar tudo. Algo tocou meu coração minutos atrás. Foi quando um velho veterano, um dos braços quase arrancado por um tiro, a perna quase arrancada por um tiro. Ele não está por aqui para me ouvir agora, mas um verdadeiro príncipe, como pessoa, chamado Roy Robertson, e um de nossos administradores aqui na igreja, um fino cavalheiro cristão. Entrou e disse: irmão Branham, não se esqueça do presidente. Fiquei com tanta pena quando ele caminhou, vi na televisão saindo do avião, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a boca torta, sabem? Ele esteve lá com Roy e os demais naquela batalha. Não importa se você discorda dele em política, ele, mesmo assim, é nosso presidente. Para mim, eu não sou nem democrata, nem republicano, sou cristão, mas lhes digo, com certeza tenho grande admiração pelo presidente Dwight Eisenhower. Sim, senhor. Ele, com certeza, é um grande homem no meu modo de pensar. Se ele estivesse se candidatando de novo e eu estivesse votando, votaria nele novamente. Não me importa se ele tivesse 100 anos, ainda votaria nele porque gosto dele. Lembremos-nos dele em nossas orações esta noite. JT, sem dúvida, gostei daquela ótima reunião que os irmãos, o irmão Willard, tiveram esta semana. Se eu tivesse entrado do lado de fora, bem, vocês teriam dito, muito bem, meu irmão Branham, agora, sabem, assim e tal, mas é melhor ficar do lado de fora e ouvir vocês, não acham? Muito bem, muito bom. Tenho algumas propostas de algumas igrejas, se as quiserem, se estiverem prontos para pastorear agora, se já tiverem completado o seu treinamento. E, aliás, creio que completaram e estão com tudo resolvido. Tem um em Oregon, algumas em Washington, Califórnia, Arizona, diversos lugares. E se quiserem assumir uma igreja ou algo assim aqui mesmo, é um bom lugar para se começar. E há almas clamando por toda parte, até mesmo nas reservas indígenas, onde quer que queiram ir. Basta avisar-nos, porque creio que vocês, rapazes, estão ancorados. Gosto muito de vê-los fazer isso. Tem o irmão Ruddle, estrada acima. Vou realizar uma reunião para ele em alguns dias. Vai ter um reavivamento, irmão Ruddle vai. Eu me lembro que costumava empurrar aquele irmãozinho por todo lado, tentando fazê-lo assumir o ofício e pregar. Era tão acanhado, dizia, não consigo. Deveriam ouvi-lo. Estão vendo? Vocês não sabem o que podem fazer se deixar o Espírito Santo apoderar-se de vocês. Isso mesmo. Irmão Graham Snelling em Utica, irmão Junior Jackson, nós consideramos todas como nossas igrejas irmãs. Estamos todos juntos, não discordamos em nossas doutrinas ou nossas esperanças, objetivos. Doutrinas são uma, permanecendo juntos, com tudo juntos, somos uma só igreja e com certeza gostaríamos de tê-las espalhadas por toda parte.
Temos algumas na África, algumas na Índia e por todo o país. É aí onde que queremos, divulgando as novas. E vejo estes jovens chegando, como o irmão J.T. Parnell, meu irmão Willard e os demais que estão chegando, jovens. Eu estou ficando mais velho. Se houver um amanhã, eles serão os homens de amanhã. Não quero jamais que essa mensagem morra, não pode. Tem de continuar vivendo. E não creio que tenhamos muito mais tempo para trazê-la. O bebezinho que disseram que ia morrer, vejo que a irmã esteve com ele na igreja o dia todo hoje. Ótimo, agradecemos ao Senhor por isso, que o Senhor é bondoso e cheio de misericórdia. Continue crendo no que foi lhe dito. Bem aqui, veja. Ele ficará bom. Agora, estão gostando do ensino? Gostam de ensino? Eu acho mesmo que isso nos faz bem, nos descansa um pouco de orar pelos enfermos, visões e cura divina. Claro, esta noite, depois do culto, vamos orar pelos enfermos de novo esta noite. Sempre queremos fazer isso, batizar qualquer um a qualquer hora. Quantos se lembram quando eu inspecionava as linhas de energia? Já caminhei de um extremo a outro das linhas de energia muitas vezes, tinha que andar 48 quilômetros por dia pela mata e tinha 450 quilômetros para inspecionar. Eu ia lá com a camisa nas mãos, cansado, caminhando por aquelas matos, salsa-parrilhas, cortando. Encontrava algum fazendeiro, sentava-me debaixo de uma árvore e conversava com ele para ser batizado em nome do Senhor Jesus. Ele dizia, bem, sempre quis ser batizado. Eu dizia, não, mas estamos muito longe do rio. E ele dizia aí, peguei muitos deles lá mesmo e os batizei em nome de Jesus, segui em frente na linha o mais rápido que podia, muitas vezes com minhas velhas roupas de trabalho. Batizava um, descia rápido de um poste, estando lá em cima trabalhando no poste. Eu também era guarda-linha, trabalhando com o poste, conversando com ele sobre o Senhor. Dizia, ora, Billy, um dia desses eu irei à sua igreja e serei batizado. Eu dizia, para que quer esperar? Estamos bem perto do rio, há muita água ali, pegava-os na mesma hora. Essa é a hora. O eunuco disse a Filipe, eis aqui água, que nos impede nada. Se você está pronto, esta é a hora. Não deixe que o diabo tenha chance de introduzir algo. Não deixe para amanhã o que poderia fazer hoje. O amanhã pode não chegar. Lembro-me de uma vez que fiz isso, aprendi. Tive uma lição. Adiei algo que deveria ter feito num dia, e no dia seguinte era tarde demais. Agora, de verdade, não quero segurá-los todo esse tempo, mas fico tão estimulado e não sei... Estou me sentindo tão bem que fico quase fora de mim. Sinto-me tão bem. Agora, vamos inclinar a cabeça um momento antes de abordarmos a palavra. Nosso Pai Celestial, Tu és o Deus vivo, sempre vivo, o sol que acaba de se pôr, esse mesmo sol. Daniel olhou para ele quando se pôs, Jeremias olhou para ele se pondo, Adão olhou para ele se pondo, Jesus olhou para ele se pondo. E é o mesmo mundo em que viveram e caminharam, e tu continuas sendo o mesmo Deus. Esta noite há muitos pedidos. Um homem com tumor no cérebro. Uma irmã teme a mesma coisa. Tu és a única esperança, Senhor, que há para isso. Esse tumor se tornou maligno, não há nada que se possa parar. Está muito fora do alcance das mãos do médico. Mas esta noite vamos com nossa pequena funda atrás desse cordeiro para levá-lo de volta ao aprisco do Pai. Em nome do Senhor Jesus dirigimos nossa oração para matar o leão, o tumor, a malignidade, para com segurança trazê-los ao aprisco. E nós, Deus, nos lembramos esta noite do nosso admirável irmão, presidente nosso da Dwight Eisenhower. Ele tem guiado a nação, Senhor, tentou nos deixar fora da guerra, prometeu que a guerra da Coreia terminaria se pudesse dar algum jeito, prometeu aquelas mães que traria aqueles rapazes de volta, mas disse,
Para fazer isso, eu não posso. Posso fazer meus esforços, mas só Deus terá de fazê-lo. E tu estavas com ele, Senhor, e agora está tudo resolvido. Por que não puderam ver isso no início? Deus, rogo que tu o ajudes, abençoa essa alma corajosa, Senhor. E rogamos que escolhas para nós o próximo líder. Seja feita a tua vontade predestinada, Senhor. Mas aquele em que estamos tão interessados esta noite, além de nossos assuntos nacionais, é aquele grande e glorioso que está vindo para estabelecer um reino que não terá fim. O Senhor Jesus, teu Filho. Então empilharão as armas, os toques de corneta soarão, não haverá mais guerra. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Edificarão casas e as habitarão, e nunca mais haverá problemas então depois. Abençoa-nos agora enquanto abordamos a palavra. E Pai, tu sabes a razão pela qual estou abordando a palavra a partir desta escritura aqui. É porque eu sinto que tu queres que eu faça assim. Que a tua vontade divina está em tua ordem, e é a ordem do dia, para que as pessoas encontrem posicionalmente o lugar delas e estejam prontas para a hora da batalha. Como nosso irmão disse em sua oração a ti há pouco, tu nos treinaste por tanto tempo, Senhor. Agora, Pai, dá-nos os nossos postos. Coloca-nos lá fora para o que devemos fazer, para que possamos tratar dos negócios do Pai, pois pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Tive uma tarde maravilhosa esta tarde conversando com um médico famoso em Louisville, sua enfermeira. Ouviram sobre as coisas gloriosas do Senhor e o pai dela era médico. E ela veio e ficou sentada em minha sala a maior parte da tarde. Chegou sem avisar, uma pessoa maravilhosa, um pouco inflexível, sabem? Uma presbiteriana leal e autêntica para começar, mas partiu com lágrimas no rosto. Deus os tem por toda parte. Em consultórios de médicos e enfermeiras, não creio que haja uma enfermeira na enfermaria do Hospital Norton a quem eu não tenha testificado sobre ter o Espírito Santo e lhe perguntado se havia sido batizada em nome de Jesus. Nem o médico com quem entrei em contato em qualquer lugar, estão vendo? Conte a eles sobre isso. Não temos muito tempo, não importa quão difícil pareça aqui, espere só até você cruzar aquele último suspiro além e ver. Então, desejaria ter feito. Não espere até aquele tempo. Vamos fazer isso agora mesmo. Essa é a hora. Eles podem discordar, irritar-se, discutir um pouco sobre isso, mas não querem, não fazem isso a propósito. Realmente não fazem. Eles se põem a discutir com você, apenas lembre-se. Realmente não fazem isso por mal. Não fazem. Talvez lhes tenha sido ensinado algo e eles se agarram a isso. Pode ver a ideia deles. Não discuta com eles, com ninguém. Amem-nos, tragam-nos direto a isto. Orem por eles. Bem, acho que chegamos no versículo 9, não tenho certeza, está bem no capítulo 3. Remeu na rocha para mim. Estávamos falando agora, lembrem-se, para podermos recapitular um pouco. E agora, irmão Neville, me dê um puxãozinho agora se eu não conseguir ver o tempo se esgotando, para que eu possa orar pelos enfermos. Queremos receber cada porção que pudermos. E esta noite quero um apelo ao altar. Eu, concluindo nisso, sendo que talvez consiga ler o restante disto, mas o propósito disto é ver a sua posição em Cristo. Ver que não é algo que você começou a fazer por acaso, ou algo que possa ter, que você mereceu em algum ponto, mas é o que Deus fez por você. Não que você tenha sido tão bom que foi uma igreja certa noite, algum pobre irmão o levou ao altar e não foi isso. Foi Deus que antes da fundação do mundo predestinou-o para a vida eterna. Quando você chegar lá aquele dia, não é de admirar que os 24 anciãos tenham tirado suas coroas
Todos tinham depositado suas coroas, tinham caído sobre seus rostos e não tiveram nada que pudessem dizer, nenhum pregador ancião, nada. Todo louvor ao Cordeiro. Deus reunirá nele todas as coisas naquele dia. Oh, se chegássemos a conhecer e reconhecer quem foi aquele que crucificaram. Agora, começamos no versículo 8 para recapitular. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Os mistérios da sua vontade. Lembram-se de como nos detivemos nisso? Quantos estiveram aqui esta manhã? Nos entendemos nisso, o mistério da sua vontade. Agora não é apenas uma coisa pequena, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. E cada homem tem de buscar a vontade de Deus para ele ou para ela. O mistério de Deus. Como descobrimos? Paulo, isto foi conhecido por ele, e ele disse que não consultou homem algum, nem carne, nem sangue, não foi a nenhuma escola, seminário, não teve nada a ver com isso, mas foi revelado a ele por Jesus Cristo, que se encontrou com ele a caminho de Damasco, uma luz como uma coluna de fogo, e ela o chamou, ele foi para a Arábia, habitou lá por 3 anos. Oh, irmão, não imagina que aquele foi ótimo momento, irmão Hagen. 3 anos, Paulo lá na Arábia, alugou uma casinha, caminhando com todos os pergaminhos. Não tinham os novos, Paulo escreveu em sua maioria. Naqueles antigos pergaminhos, como Deus no princípio nos predestinou para a vida eterna, como ele enviaria Jesus para que através desse sacrifício todos tivéssemos direito à árvore da vida. Os que dantes conheceu, ele chamou, os que chamou, ele já justificou, os que justificou, já glorificou. Deus, desde o princípio do mundo, nos predestinou para a adoção de filhos. Agora toda a criação gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Oh, imagino que Paulo sofreu muito. Gostaria de ter estado lá com ele, vocês não? Agora ele disse, ele nos descobriu o mistério. Receba o Espírito Santo algum dia e comecem a examinar, notem como vai. Esta tarde eu tive uns 30 minutos para estudar, para dar uma olhada na lição, talvez eu diria metade disso, 15 minutos entre as atividades. E comecei a examinar e pensei, o mistério, quão misterioso! E a Escritura me levou ao Antigo Testamento, então, de volta ao Novo Testamento. Conectou algo, o mistério da sua vinda, o mistério da sua vontade, o mistério de nós sentados juntos. Lembrem-se, isso não pode ser ensinado em nenhum seminário. É um mistério. Não se pode conhecer por instrução, teologia. É um mistério que está escondido desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Diga-me, meu irmão, diga-me, minha irmã, quando foi o tempo em que os filhos de Deus deveriam se manifestar, exceto nesse tempo agora? Quando houve algum tempo na história em que deveriam manifestar o tempo de libertar toda a natureza? A própria natureza, está gemendo esperando o tempo da manifestação. Ora, antes que a expiação fosse feita, antes que o Espírito Santo fosse derramado, antes de todo o Antigo Testamento, lá não poderia ter havido manifestações. Teve de esperar até este tempo. Agora todas as coisas foram trazidas, chegando, moldando-se a uma pedra angular. As manifestações de filhos de Deus retornando e o Espírito de Deus entrando nestes homens tão perfeitamente que o mistério dele será tão parecido com o de Cristo que o unirá com sua igreja. Quantos já estudaram a história das pirâmides? Acho que talvez uma senhora aqui levantou a mão. Muito bem.
Deus escreveu 3 Bíblias. Uma delas foi o Zodíaco nos céus. Essa foi a primeira Bíblia. O homem devia olhar para cima para compreender o que Deus é do alto. Sigam o Zodíaco. Já o estudaram. Ele até mostra cada era, até era de Câncer. Mostra o princípio, o nascimento de Cristo. Qual é a primeira figura do Zodíaco? A Virgem. Qual é a última? O leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Tudo está escrito ali. Então, a próxima Bíblia que foi escrita foi em pedra chamada Pirâmides. Deus escreveu nas pirâmides. Se as estudarem, notem as antigas histórias e guerras como foram construídas antes da destruição antediluviana. A terceira foi escrita em papel, a Bíblia, para o grande e inteligente mundo intelectual por vir. Agora, como Deus desceu ao longo da era, estamos em o leão, estamos no coroamento da pirâmide, estamos no livro de Apocalipse, no último capítulo. A ciência diz que estamos a 3 minutos da meia-noite. Considerem onde estamos. Notem, vamos estudar a pirâmide, é fácil. Funciona mais ou menos como um triângulo. Quando estávamos aqui começando na era inicial da igreja, depois da reforma, no tempo de Lutero, só o fato de alguém dizer que era cristão significava vida ou morte. Matavam-no até por dizer que era cristão, passar por perseguição. Cada era, no decorrer de cada era, houve perseguição. Todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Na era de Lutero era horrível dizer luterano, era considerado fanático, podia ser condenado à morte. Muitas vezes os matavam em estacas, queimavam-nos e tudo mais por serem luteranos. Então a igreja se estreitou com uma pirâmide, passou a outra etapa da graça, a santificação no tempo de Wesley, quando protestou contra a igreja anglicana, ensinou a santificação, tornou-se minoria outra vez. Então foram chamados de bando de fanáticos. Quantos aqui foram metodistas ou que já estavam ligados ou já estiveram ligados com a igreja metodista? Metade de vocês sabiam que a igreja metodista certa vez quase recebeu o Espírito Santo? Já foi a igrejas metodistas e os vi caírem no chão, jogarem água no rosto deles e os abanarem com leque para impedir que o Espírito Santo viesse sobre eles. Isso mesmo. Agora, isso é verdade. Lá nas colinas de Kentucky, onde tínhamos metodistas, vocês pessoal são membros da igreja aqui, tínhamos metodistas e batistas lá. Nós nos ajoelhávamos junto ao altar e batíamos as costas um dos outros até recebermos algo. Atravessávamos e víamos diferente depois disso. Mas vocês colocam um nome no livro, dizem, sou metodista, e pegam um saleiro, borrifam um pouco de água em vocês e pronto, saem, usam shorts, maquiagem, participam de corridas, cavalo, apostam, jogam caça-níqueis, tudo mais, assim, bons metodistas. Esses não são metodistas, são só membros da igreja, isso mesmo, batistas, da mesma maneira, presbiterianos e tal, da mesma maneira, como David Duplessis disse, netos, Deus não tem netos. Deus nunca teve netos. Ele tem filhos, mas não netos. Isso mesmo. E as pessoas que se unem à igreja metodista ou a pentecostal ou a batista, porque a mãe ou o pai foi pentecostal ou batista, então você é neto. Eles foram filhos, você é neto. Veja, assim, Deus não tem nada disso. A igreja tem muito disso, mas não, Deus não. Agora notem estes, adiante, até ir diminuindo quando se torna minoria. A igreja, a era pentecostal chegou. Com certeza cortou muitos excedentes. Então, o que fez? Deixou a metodista e a luterana totalmente para trás. Agora o Espírito Santo se afastou para longe da era pentecostal. O que fizeram? Organizaram-se. Tornaram-se... nós somos as Assembleias de Deus, somos a unidade, somos a duidade,
somos a igreja de Deus, somos isto ou aquilo. Você não pertence, não pode entrar no céu a menos que tenha seu nome no nosso livro. Que absurdo tão grande. Não importa se você é batista, metodista ou presbiteriano, você põe seu nome no livro da vida quando Deus o põe lá. Se você foi predestinado para a vida eterna, Deus o chamará de alguma forma, e uma maneira ou de outra, com certeza. Tudo que o Pai me deu virá a mim, não importa a que igreja pertença, não tem nada a ver. Mas a denominação nunca fará coisa alguma por você, mas pode atrapalhá-lo muito de seguir com Deus. Nunca fará mais nada. Congrega-o com uma porção de crentes incrédulos, claro. Topa-se com isso em todo lugar que se vai. Tiveram isso até mesmo no céu. Está bem. Mas, se você está olhando para a sua denominação, olhe para Jesus. Ele é aquele para quem se deve olhar. Agora, enquanto estamos chegando a... Quantos? Creio que esta mulher aqui levantou a mão que havia estudado as pirâmides. A pirâmide nunca foi coroada. Foi? Nunca teve uma pedra de coroa colocada sobre ela. Eles nunca nem sequer conseguiram encontrá-la. Não sabem o que aconteceu. Por quê? Porque a pedra angular não foi colocada sobre ela, a pedra de coroa, o topo, porque ele foi rejeitado quando veio. Ele foi a pedra rejeitada, mas será coroada, isso mesmo. E então aquelas pedras que se encaixam em torno daquela pedra angular terão de ser pedras que serão tão completamente como aquela pedra que se encaixaram nela, junção e tudo, todo lugar. A pirâmide é tão perfeita que não se pode passar uma lâmina de barbear entre elas, com aquelas pedras que se encaixam. Uma alvenaria tão bem feita, algumas delas pesam centenas de toneladas, e unidas tão perfeitamente. É assim que Deus está unindo sua igreja. Estamos bem unidos, um coração e unânimes. Agora alguém diz, bem, os luteranos lá não tinham nada, não creiam nisso. Os luteranos sairão da mesma ressurreição, da mesma forma que os demais sairão. Batistas, presbiterianos e todos os filhos de Deus sairão naquela ressurreição. E esse é o motivo porque hoje as pessoas dizem, haverá um reavivamento impetuoso que sairá aqui, salvará 100 milhões de pentecostais, todos serão salvos, haverá um arrebatamento. Vocês estão enganados. Esse arrebatamento será de centenas de milhares, certo? Mas eles serão formados de 6.000 anos de salvação também, 6.000 anos para trás. O homem anda na luz à medida que a luz vem a ele. Ele atravessa as pontes quando chega a elas. Agora, se a rejeita, então ele está debaixo da escuridão, mas se continuar seguindo em frente... Agora, notem, então a vinda do Senhor Jesus está tão próxima que o Espírito, desde aqui embaixo, escassamente justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora bem na hora da vinda da pedra angular. A igreja tem de ser tão perfeitamente como Cristo, que Cristo e a igreja possam se unir. O mesmo Espírito. Esse é o Espírito de Cristo, está em você. Ele faz você viver a vida de Cristo, desempenhar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que faço. Jesus disse isso. Está vendo? Agora temos um ministério aproximando-se que é exatamente como a vida de Cristo. O que esse ministério identifica? A vinda do Senhor. Veja, no mundo hoje, e note o que Khrushchev está dizendo, todas essas outras grandes coisas e grandes conflitos mundiais bem próximos a qualquer momento, poderia virar pó a qualquer segundo. Isso mesmo, sabemos que isso está próximo. Qualquer pessoa sensata pode ler no jornal, ouvir um rádio e saber que está próximo. Bem, lembre-se, Cristo vem para buscar sua igreja antes que isso aconteça. Então, como próximo está a vinda do Senhor Jesus, talvez antes que esta reunião termine esta noite, estamos no tempo do fim. Certamente, é verdade. Notem a igreja como está vindo enquanto se move. Considerem na mente historiadores que estudam a história. Vejam a igreja luterana sob justificação, vindo tão recentemente do catolicismo, movendo-se. Então, Wesley chegando um pouco mais perto, em santificação, entrelaçando-se nas escrituras. Vejam, bem no meio, a Wesley. Então, a próxima coisa foi a era pentecostal. E a era
pentecostal, uma restauração dos dons, os dons espirituais. Agora vejam a era que vem agora chegando direto à pedra angular. Estão vendo o que quero dizer? A vinda do Senhor. Manifestada, Deus e todas as criações estão esperando que a igreja encontre posicionalmente seu lugar. O problema hoje é que quase todos que conheci tive que fazer um exame físico para ir para os exteriores, missionários e demais fazem. Quando eu estava fazendo o exame, trouxeram-me no quarto, estava tomando aquele, parecia massa de farinha ou cereal, algo assim, e eu estava bebendo aquilo e saí, sentei-me, esperei meia hora para ver se saía do meu estômago. Olhei para ali, havia uma pequena mulher, parecia que estava prestes a morrer, pernas fininhas e braços. Continuei indo assim, deste homem para aquele, para o outro homem, aproximando-me dela, até chegar a ela. Parecia que a coitadinha estava para morrer. Cheguei a ela, disse, com licença, senhora. Ela disse, como vai? Estava tão doente. Eu disse, o que há de errado? Fui a Tucson visitar minha filha, fiquei doente e não consegue encontrar o que há de errado. Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa, sou pregador de evangelho, a senhora é cristã, está pronta para ir se aquela hora chegar? E ela disse, pertenço a tal igreja. Eu disse, não foi essa a pergunta que ele fez. A senhora é cristã, cheia do Espírito de Deus, está pronta para ir quando ele a chamar. A mulher nem sabia do que eu estava falando. Estão vendo? Em que condição lamentável o mundo está. Agora, descobre-nos os mistérios da sua vontade. A vinda... Permitam-me ler algo para vocês. Passemos agora ao mistério da sua vontade. E abramos em Hebreus 1 minuto. Capítulo 7 de Hebreus, acho que é. Gostaria de ler algo para vocês que os faria sentir-se tão bem. Quando pensamos em nós, assentados em lugares celestiais, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, agora notem, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Qual é o mistério agora? Aqui está o mistério, notem. Quem é este companheiro? Conhecendo o mistério da sua vontade. Este Melquisedeque, estou esperando por todos aqui as Bíblias ainda sendo abertas. Hebreus capítulo 7, Paulo falando, o mesmo homem de Gálatas. Porque este Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu parte, o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Depois, rei de Salém. Quem é esse companheiro? Que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias ou fim de vida. Quem era esse homem? Quem foi? Ele não teve pai, nem mãe, nunca teve. Quando começou, nunca teve. Quando morrer, ele se encontrou quando Abraão, vindo da matança dos reis, que ele estava fazendo, saiu para buscar Ló, seu irmão perdido, para trazê-lo de volta. E matou os reis, sendo que aqueles reis tinham matado, creio, 10 ou 15 reis e seus reinos, mas Abraão armou seus servos e foi atrás deles. Separou-se de noite. Vejam, quando ele o pegou, de noite, irmão. Estamos trabalhando agora na escuridão. A única luz que temos é a luz do Evangelho. Mas ele se separou e o pegou e o trouxe de volta e a caminho. De volta depois que a batalha terminou. Vamos a Gênesis 14, um minuto. Nós inteiraremos a história mais claramente. Vamos aqui a Gênesis, creio que é 14. Gênesis 14. Sim. Vamos ler Gênesis 18,
para começar. Vamos começar um pouco antes disso. Vamos começar, sim, no versículo 18. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, agora, isso é Abraão retornando agora da matança dos reis, voltou a caminho de volta, trazendo de volta a Ló todas as pessoas que tinham levado, todas, como Davi, que foi, pegou o que Davi fez, pegou a pequena funda, saiu, arrebatou o cordeirinho da boca do leão. Imaginem uma funda indo atrás de um cordeiro. Quem faria isso? Digam-me que homem fará isso. Levante a mão, eu lhe direi rapidamente que você está errado. Você não me viu levantar a minha, não. Não, eu quase, praticamente não iria atrás dele, só iria com calibre 30-06. Mas